Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer mais uma vez que eu me sinto extremamente honrado por Deus, por estar hoje aqui, por ter sido convidado mais uma vez para trazer palavra, ainda mais esse tema, que eu sei que é um tema de certa forma tão delicado, né? Falar sobre missões e é o coração de Deus. E estive aqui, como os irmãos sabem, há 2 anos atrás, tenho essa segunda oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é um presente de Deus, né? Estava conversando com o irmão Igor, eu disse: Igor, nós temos uma aliança. Na verdade, isso daqui não é uma oportunidade ministerial. Eu não estou aqui porque eu preciso pregar. Eu acho que eu estou aqui porque Deus tem me chamado para participar hoje, ontem, desse grande mover de Deus na sua vida, que é justamente a manifestação da vontade de Deus. Então eu me sinto muito mais como um servo, alguém que está aqui nesses dias para servi-lo, para ajudá-lo a abrir os olhos, ou abrir o coração, ou talvez uma palavra de encorajamento, uma palavra de confronto até, mas que com certeza o nosso Deus, Ele está aqui para fazer a sua vontade. Então, não é sobre mim, não é a minha voz que você precisa ouvir, né? Eu sou aqui um pretexto, eu estou aqui falando, vocês estão olhando para mim, mas na verdade quem está falando aí no seu coração é o Espírito de Deus. Ele que está traduzindo aquilo que eu falo. Então as coisas fazem sentido para você, não é porque sou eu, é por causa do seu relacionamento com Deus, aí no seu cantinho, ouvindo atentamente o que o Espírito de Deus, Ele quer ministrar as nossas vidas hoje. Então a qualidade não está na pregação, a qualidade está na disposição do coração. Quando o coração está disposto a ouvir, ainda que a gente pare, deixe só esse piano tocando, nós saímos daqui ministrados e alimentados pela presença do nosso Deus, porque o coração quer ouvir, o coração tem fome e sede do nosso Deus. Agora, quando o coração está fastioso, quando o coração não quer, você pode ter o próprio Jesus entrando por aquela porta, fazendo milagres e maravilhas, multiplicando pães e peixes, e as pessoas ainda sairiam reclamando e falando mal do nosso mestre. É o coração que faz diferença. Então, se você ouve a voz de Deus, se você está disposto ao que Deus quer fazer, isso não depende de mim. Eu não tenho essa carga sobre as minhas costas. A minha carga aqui basicamente é: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? E eu deixo que o Espírito de Deus e a sua mão, como Ele nos mostrou ontem aqui, que para mim foi muito impactante, mas que a sua mão, ela nos conduza, ela nos direcione. Talvez a única missão que você tem na vida, o seu único trabalho, é justamente permanecer debaixo dessa mão. É o seu chamado. É não sair nem para a esquerda nem para a direita. É não se afastar. Porque o diabo trabalha dia e noite nos distraindo, para nos tirar debaixo da mão de Deus. E nós saímos debaixo da mão de Deus, e depois lá fora, longe da mão de Deus, nós queremos que aquilo seja a vontade de Deus, mas não é. Porque a vontade de Deus é que nós nos posicionemos debaixo da sua mão. Porque é debaixo da sua mão que nós temos abrigo. É debaixo da sua mão que nós temos a provisão de Deus. Debaixo da sua mão que nós temos talvez a coisa que a gente mais tem fome. Um negócio chamado aprovação de Deus. Sentido, né? A gente pode não ter nada, mas se você tem certeza que está fazendo o coração de Deus feliz, nós nos sentimos inabaláveis em Deus. Nós estamos felizes em Deus por causa do coração
de Deus. Eu estava ali pensando que o pastor Sóstenes disse ontem, assim, amanhã vai ser um dia de avivamento. Eu não sei se isso foi bom para mim ou se foi complicado, porque a primeira coisa que a gente pensa é: o que é que eu tenho que fazer para trazer avivamento? E na mesma hora o Espírito Santo confronta o nosso coração, porque não somos nós que fazemos. Eu não faço nada. Quem vende avivamento, quem sabe fazer fórmula de avivar pessoas, pode ter certeza que isso é manipulação. Mas o avivamento genuíno é o avivamento que é o Espírito de Deus quem faz. E o nosso trabalho é só não se colocar no meio dele, deixar ele fazer. Eu estava ali refletindo, meditando sobre o que significa esse avivamento. O que é que Deus considera avivamento? Às vezes a gente pensa: Saulo, avivamento é quando Deus se move na igreja e a igreja glorifica a Deus. É verdade, é um momento lindo. Eu me converti na Assembleia de Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha... Gente, imagina, eu era um Zé doidinho, digamos assim, né? Tinha meus 15 anos, 14 anos, eu não queria saber negócio de igreja. Mas os meus avós, eles se converteram com um pastor que já passou por aqui, que foi o pastor Severino. Era pastor dos meus avós, em Aracati. E a partir daquele ministério, daquele homem, o evangelho entrou na minha família. E eu me converti, irmãos. Eu tinha 15, 16 anos. Meu avô já tinha 70. Mas ele já era crente há mais tempo. E eu disse: vô, eu quero ser missionário. E eu lembro, queridos, que ele disse para mim assim, ele disse: Saulo, tudo que eu queria era ter conhecido Jesus na sua idade, porque eu teria feito tanta coisa para Deus. E eu vi, irmãos, que o meu tesouro é o meu tempo. As pessoas sabem que o tempo é precioso. A gente sabe que o tempo é dinheiro. E aí sabe o que é que eles fazem? Eles trocam o tempo deles por dinheiro. A gente depois quer que o dinheiro faça a obra e o dinheiro não faz. Porque o que faz a obra são as pessoas. Mas a gente não consegue fazer a obra com pessoas que não têm tempo. Mas por que as pessoas não têm tempo? Porque as pessoas venderam o tempo delas por dinheiro. Então o rico não é quem tem dinheiro. O rico é quem tem tempo. A nossa mobilidade é o maior tesouro. Deus nunca manda-nos uma bênção para roubar de nós a nossa mobilidade. Se hoje você está numa vida que você não consegue obedecer a Deus, você tem tantas coisas que não consegue obedecer a Deus, queridos, desculpa, mas eu acho muito difícil que essas coisas tenham vindo do alto. Você está com os pés acimentados. Tem muito, mas não sai do canto. E aí sabe o que é que a gente faz? A gente começa a comprar pessoas para dizerem para nós o quão abençoados nós somos. Mas no fundo, no nosso coração a gente sabe que aquilo ali não é a bênção. A gente sabe que a bênção está na mobilidade, em se mover aonde Deus quer nos levar. Nós temos medo de ouvir a voz de Deus, porque a gente sabe que a voz de Deus vai confrontar esse cimento que pressiona os nossos pés. E se Deus falar conosco, Ele vai dizer: poxa, eu não te chamei para estar aí, mas você não tem coragem de abrir mão das coisas para ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Deus. Mas não foi a própria Bíblia que diz lá em Isaías
se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia nos diz: ouvi-me e a vossa alma viverá. Não deve ser a voz de Deus a nossa fonte de sustento? Não deveria ser a voz de Deus a nossa fonte da provisão, da visão? O nosso maior recurso, queridos, não é aquilo que você tem no banco, não é o seu trabalho, não é a sua estabilidade, não é o seu concurso, não é a sua carreira. Tudo isso passa com um sopro. O seu maior recurso é um negócio chamado voz de Deus. Porque Deus fez todo esse universo com uma palavra que sai da sua boca. E a pessoa que tem a voz de Deus, ela está segura no mover de Deus. Mas a pessoa, para ouvir a voz de Deus, ela não pode considerar a própria vida como preciosa. Ela sabe que a vida de Deus é que é preciosa. Então, queridos, o avivamento é maravilhoso, mas o avivamento não é o pulo que você dá dessa altura. O avivamento é o chão que você pisa quando o pulo acabar. O avivamento tem a ver com as suas raízes, com os fundamentos. Então o avivamento, ele é silencioso, mas ele pode explodir em glória a Deus e aleluia. Eu não estou falando contra isso, eu acho lindo e eu acho que isso traz alegria ao coração de Deus. Mas a glória a Deus e aleluia não tem como substituir esse avivamento que precisa ocorrer dentro do nosso coração. João capítulo 15, versículo... Deixa eu ler para vocês o que é que parece que Deus entende como avivamento. Obrigado, irmão. Veja o que é que diz João 15, versículo 8. Está muito claro, Jesus traduzindo para nós como é que nós glorificamos o Pai. Como é que nós glorificamos o Pai? O que é que diz aí? Nisto é glorificado o meu Pai. Que deis muitos frutos. Aí ele diz: e assim sereis meus discípulos. Como é que nós vamos ser discípulos de Jesus? Como é que nós glorificamos ao Pai? Dando frutos. É a frutificação. Mas a frutificação, a saúde do fruto, depende da saúde das raízes. Se as raízes forem saudáveis, a colheita será abundante. Mas se não há raízes, se as raízes forem rasas, como que nós podemos forçar a barra para que haja fruto? Mas nós somos sabidos, sabe o que a gente faz? A gente vai lá na Ceasa, compra um monte de fruto que não é nosso e colocamos na nossa árvore, como se fosse nós que estivéssemos frutificando. E nós copiamos o ministério uns dos outros, como se isso agradasse o coração de Deus. Isso não é bom. O que nós precisamos realmente é deixar que essas raízes, elas se aprofundem no coração de Deus. E esse processo é um processo que leva tempo. É um processo que nos faz caminhar sozinhos. É um processo de deserto. É um processo solitário. É o processo que aconteceu, por exemplo, com Davi. Todo mundo só fala que Davi venceu Golias, mas o que fez Davi vencer Golias foi quando Davi venceu o próprio medo, quando ele estava sozinho e matou um leão e um urso. Ninguém viu. Foram as batalhas privadas, que ninguém conhece. Foram essas batalhas privadas que prepararam Davi para as batalhas públicas. Mas nós queremos as batalhas públicas e ignoramos as pequenas batalhas privadas. Sabe o que é que acontece? Nós nos expomos, mas nós não temos raízes. E isso atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida.
A visão missionária de qualquer igreja depende da qualidade dessas raízes. Essas raízes precisam estar fundamentadas na palavra. Pastor Sóstenes, Deus está vendo, hein? Brincadeira, seja bem-vindo. O pastor, o irmão Igor já explicou que o senhor estava numa demanda, né? E eu estava ali, refletindo a respeito daquela canção que foi cantada aqui, né? E nós cantamos aleluia, glória ao Cordeiro. E eu estava pensando, poxa vida, todos nós temos uma causa. As pessoas se movimentam pelas causas que elas abraçam. E talvez você até seja um bom crente, mas a sua causa, o porquê você faz o que você faz, ainda é uma causa muito barata. Talvez você faz o que faz porque você quer o reconhecimento de alguém, talvez porque você quer cuidar de um campo, talvez porque você quer um reconhecimento financeiro, seja lá o que for. Mas essas causas, elas não duram muito tempo. E nós temos que procurar causas eternas. Quando eu falo sobre procurar causas eternas, eu estou falando sobre algo que tem que estar no centro do nosso coração, motivando tudo aquilo que a gente faz. Você pode ter aqui duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Dois missionários que você pergunta, o que você quer fazer? Eu quero pregar o evangelho no mundo todo. E você, eu também quero pregar o evangelho no mundo todo. Mas por que você quer pregar o evangelho no mundo todo? Eu quero pregar o evangelho no mundo todo porque eu quero que a igreja cresça. E você, também eu quero que a igreja cresça. E aí depois você pergunta, mas por que você quer que a igreja cresça? Aí um diz, eu quero que a igreja cresça porque eu quero que o meu ministério seja conhecido. E o outro diz, não, eu quero que a igreja cresça porque eu quero que Deus seja conhecido. Então você tem duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, mas por razões diferentes. Duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, mas por razões diferentes. É por isso que, quando nós olhamos apenas para o que as pessoas fazem, nós não conseguimos enxergar as razões por trás. E a gente acha que porque todo mundo prega o evangelho, todo mundo está fazendo a obra de Deus. Não, tem gente que prega o evangelho para fazer a obra contrária. Porque toda raiz de orgulho, toda raiz de autopromoção, isso não glorifica a Deus. E Jesus foi muito claro, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não é por mim, é contra mim. E ele disse, gente, é impossível servir a dois senhores. Mas como que nós vamos nos livrar? Porque quando a gente fala de motivação, motivação é uma coisa muito secreta, muito íntima. A gente não consegue ver a motivação no coração das pessoas. Deus consegue, mas nós não conseguimos. Então, para a gente não cair no erro de sair julgando todo mundo e colocando para fora quem a gente acha que está com a motivação errada e abraçando apenas quem a gente acha que está com a motivação certa, o que a gente faz? A gente entrega isso a Deus e começa a ensinar a nova geração a fazer as coisas de Deus pela motivação de Deus. Não é só fazer a obra, é fazer a obra pela motivação que glorifica a Deus. Porque se a gente vai apenas por fazer, a gente pode cair no risco de se tornar igual aquele homem que chegou para Jesus. Jesus, eu faço a obra. E o que foi que Jesus Cristo disse? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O maior desafio que nós temos hoje como igreja é justamente evangelizar os crentes. É claro que é mais fácil evangelizar o descrente, porque a gente sai por aí dizendo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas o que é que a gente faz com os crentes?
E por que a gente precisa evangelizar os crentes? Porque existe algo chamado reino de Deus, e existe as boas novas, chamada evangelho do reino, que precisa produzir para toda nação muito mais do que pessoas que queiram ir para o céu. O que vai fazer a diferença no nosso país não é uma igreja lotada de crentes salvos. O diabo não tem medo de gente salva. O diabo tem medo de gente que expande o reino de Deus. O diabo não tem medo de reunião de igreja. O diabo tem medo de gente que se levanta comprometido com esse negócio chamado vontade de Deus. Antigamente o diabo tirava as pessoas da igreja, hoje ele coloca dentro. Sabe por quê? Porque colocando dentro a pessoa tem a falsa impressão de que está tudo bem, porque ela já está na igreja. E aí tem uma falsa sensação que nós já estamos fazendo o que Deus quer só porque nós estamos na igreja. E aí o que ele faz? Ao invés de ter pessoas lá fora procurando encontrar Deus, ele coloca um monte de pessoas dentro da igreja que acha que já encontraram a Deus. E isso é muito sério. Sabe qual é a dificuldade que a gente tem dos crentes fazerem a vontade de Deus? É porque os crentes acham que não precisam, porque já fazem, porque frequentam culto, porque dão oferta, porque vão... O que foi que Jesus Cristo nos ensinou a orar? Ele disse: gente, quando vocês forem orar, peçam para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Mas Senhor, se a vontade é tua, você tem o poder, por que você não vai lá e faz? Porque a vontade de Deus não depende apenas do seu poder. Deus tem poder para transformar tudo isso em 1 segundo, ou menos. Mas não é sobre o poder, é sobre a autoridade de Deus reconhecida no coração do homem. A guerra que a gente vê nesse mundo espiritual não é guerra de poder não, porque Satanás sabe que o poder dele é infinitamente menor do que o poder de Deus. É uma guerra de influência, é uma guerra pelo coração humano, é uma guerra de senhorio, não é uma guerra de posição, é uma guerra de senhorio. E quando a gente introduz esse conceito no meio da igreja, esse negócio chamado senhorio, isso nos confronta, porque é aí onde dói. Nós queremos ter um salvador, mas a gente não quer ter um senhor. Saulo, qual é a diferença? A diferença é que é maravilhoso ter um salvador, porque vai nos levar para o céu. Mas o Senhor vai nos levar para a cruz. Aí você acha que as pessoas de hoje, com tanta igreja legal, vai querer uma palavra que comprometa as pessoas a carregar uma cruz? Não. Nós temos uma ideia 1000 vezes melhor. Ao invés de fazermos esse negócio de vontade de Deus, de senhorio de Jesus, vamos fazer uma festa. E ao invés de discípulos, nós vamos chamar os crentes. Melhor do que isso, as pessoas agora não precisam mais nem ser crentes, elas se tornam clientes do Evangelho. E essa relação de clientes faz com que as pessoas cheguem para a igreja para consumir um produto. E como tem centenas de igrejas diferentes, nós nos tornamos o público, os clientes. O problema do coração do crente que é cliente é porque lá fora a gente entende que cliente sempre tem razão. E a gente quer na igreja, a igreja de Jesus. E adivinha, a gente sempre quer ter razão. A gente vai para onde com uma igreja de clientes? Para canto nenhum. Você vai ser a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus um dia vai acabar.
Já parou para pensar nisso? Que a Assembleia de Deus não é eterna? Mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. Não se iluda com essas paredes. Não se iluda com a sua cadeira. Não se iluda com o seu ministério, com o que você faz, com a sua posição. As pessoas perguntam: Saulo, você é pastor? Eu disse: não, eu sou um discípulo de Jesus, sou um amigo de Deus, só isso. Porque não existe coisa mais alta no reino do que sermos amigos de Deus, sermos filhos de Deus. Leia comigo, por favor, o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, ou melhor, capítulo 15. Versículo 3 até o versículo 4. Eu sei que Deus, Ele está ministrando o nosso coração e nos ensinando algo importante nessa manhã. Algo sólido. Apocalipse capítulo 15, versículo 3, versículo 4 diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha que interessante. Todas as nações virão e se prostrarão, porque os teus juízos são manifestos. No primeiro versículo fala quão justo e verdadeiro são os caminhos de Deus. Mas aqui ele fala: os teus juízos são manifestos. Como que Deus manifesta os seus juízos nessa terra? Através de nós. Através de nós. E nós precisamos ter um compromisso com essa manifestação da vontade de Deus. Se nós apostássemos que os caminhos de Deus são perfeitos mesmo, e a gente deixasse de ter medo, e deixasse de evitá-los, e deixasse de fugir deles, e ao invés de fugirmos da vontade de Deus, a gente corresse para a vontade de Deus, para que nesse dia nós estivéssemos ali, com os olhos se derramando em lágrimas, porque vivemos uma vida que manifestou os juízos de Deus. Você acha que a sua ideia de vida, ela é superior aos juízos de Deus? Ou você está apostando na força? Ou você vai entrar num cabo de guerra com Deus? Deus, vamos ver quem ganha. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração assim e pedimos: Deus, se você é Deus, você abre o meu coração. E o que é que Deus faz? Deus entrega esse coração às suas próprias vaidades. Deus não precisa provar para você que Ele é Deus. Então a coisa mais sábia não é você endurecer o coração para que Deus, complicar a vida para que Deus venha com a solução. Você tem que abrir o coração. Nós somos gente. E como gente, Deus fala conosco. Nós entendemos. Deus nos deu um livro. Deus nos deu... Pensa um pouco no que significa ter um livro. Isso aqui não é para dar sorte. Isso aqui não é para dar unção. Isso aqui é para transformar, para que a gente conduza a nossa vida nessa terra, como quem faz um tapete, nó por nó,
passo a passo, mas que no final, aquele tapete vai glorificar o nome do Senhor. Mas a gente lê, porque a gente sabe que se não lê e receber a oportunidade, então nós vamos ficar sem unção. Até isso, a gente precisa mudar no nosso coração. Eu preciso ler esse livro, irmãos, não é porque Deus quer me fazer um crente assembleiano ou religioso, mas é porque é aqui que está o rumo da minha vida. Então, quando eu leio, por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho, eu não tenho que orar para saber se Deus quer que eu vá. Eu tenho que orar para saber se Deus quer que eu fique, porque está claro que eu preciso ir. Estão percebendo como a gente, muita coisa na nossa vida, a gente complica à toa? Se Deus diz que o justo viverá pela fé, eu não vou viver pelos R$1.000. Eu vou viver pela fé. Se a Bíblia diz que eu devo buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata, e eu penso, quanto tempo do meu dia eu passo buscando o ouro e a prata? Eu trabalho 8 horas, 10 horas, então eu tenho que trabalhar 12 para buscar sabedoria. É prático. Nós temos os maiores tesouros aqui, escritos. O nosso problema não é nem que a gente não lê, a gente lê. É porque existe um bloqueio no nosso entendimento que não permite que a gente aplique o que está escrito. De alguma forma a gente acha que não funciona. Queridos, tem 21 anos que eu sou missionário. Eu vivo pela fé. 21 anos. Eu saí, era com adolescente. 21 anos que Deus cuida de mim. Todos os meses. Casei, tenho as minhas filhas. Somos uma família feliz. Temos dignidade na nossa vida. Ninguém nos pisa. Não temos tudo que a gente gostaria de ter, mas a gente tem muito mais do que a gente precisa. Porque melhor do que ter plano de saúde é ter saúde. E melhor do que ter dinheiro é ter as experiências com Deus. E quando eu olho para mim e olho para você, sinceramente, eu não vejo absolutamente nenhuma condição especial em mim que me faz diferente de você. Nada. Deus não me chamou desde o ventre. Também, se Ele não tivesse chamado, a gente se apresentava diante dele. Que o problema não é chamado, o problema é disposição. A Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus. Ai, não tenho chamado, então se apresenta. Porque o chamado é fácil, a gente arruma. Agora, o coração errado, esse você pode ter chamado, pode ter diploma, pode ter tudo, não funciona. 21 anos que Deus cuida da gente. É milagre após milagre. E quantas vezes eu estou ali trabalhando. Agora, eu tive que me acostumar com um negócio chamado solidão. Porque eu tive que escolher, ou eu vou para a multidão e vou ser mais um, ou eu vou andar com Jesus para ser quem Ele me chamou para ser. Eu tive que abrir mão das propostas pelo propósito. E eu te garanto que eu amo a minha escolha. Que melhor do que ser reconhecido pelos homens é ser reconhecido por Deus. E quantas vezes eu saio de manhã para ir para a Alemanha, para a Suíça, ministrar para pequenas comunidades. Queridos, eu trabalho com igrejas de 5 pessoas, de 10 pessoas. Tem lugares que eu vou na Europa que eles me chamam de padre. Seu padre, me ajude. Tão distantes que as pessoas são do Evangelho.
Agora, você acha que meu coração está porque eu viajo de avião? Porque eu vou para a Inglaterra? Porque eu vou para a Suíça? Eu tinha esse mesmo coração indo para Calcaia, indo para o Giral, interior do Ceará, interior de Aracati. Porque para Deus tanto faz Calcaia ou Canadá. Deus não é apaixonado por lugares, não. Deus é apaixonado por pessoas. E isso precisa estar estampado no nosso coração, para que a gente se identifique com Ele. Deus nunca começa nenhum processo pelos números. Deus nunca começa pelo tanto de gente, pelo tanto que você vai ganhar, pelo tanto de horas, não. Ele começa pela história das pessoas. E é por isso que nós, no livro da vida, a gente não é um número, a gente tem um nome. Deus não vai anotar o CPF, Deus não quer lotar o céu de gente, Deus quer que todos estejam lá, que nenhum pereça. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Senão a gente está brincando de crente, a gente está brincando de igreja, a gente está ficando feio no reino espiritual. O diabo não tem medo das nossas vestes, o diabo não tem medo da sua eloquência, dos seus pulos, da sua língua estranha. O diabo não tem medo disso. Mas o diabo tem medo da pessoa que decide: sabe de uma coisa, Deus? Eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais ser distraído com obras que não são para mim. Eu quero aquilo que o Senhor preparou para mim antes da fundação dos tempos. Eu quero os teus sonhos, os teus projetos. Talvez você pense: Saulo, mas eu não sou jovem. Isso é coisa para os jovens. Não. Isso é coisa para todos nós. Porque a Bíblia diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E você só precisa encontrar o seu lugar. Talvez você já até esteja no lugar certo. Eu não acredito que você esteja no lugar errado. Mas tudo que o Espírito de Deus quer fazer hoje é só que você continue no lugar certo, mas fazer pela razão certa também, e não pela razão errada. E não pela razão, mas pela razão de glorificar a Deus, de depender de Deus, de ver o mover de Deus, não porque você orou 1 hora. Está vendo, Deus? Está aqui, um cartão de 1 hora de jejum, 1 hora de oração. Então agora você faz. Isso é humilhação para Deus. Você cobrar alguma coisa de Deus porque você passou 1 hora falando com Ele. Você já pensou se eu fizesse isso com a minha esposa? Ela ficaria extremamente ofendida, porque eu estava contando o tempo que eu falo com ela. E por que a gente faz isso com Deus? A gente faz às vezes, irmãos, porque oração é uma coisa que a gente não vê a hora de terminar. A gente não entende que quando a gente está ali diante do Senhor, nós estamos numa reunião com o Rei dos Reis. Às vezes eu não passo muito tempo, não. Eu subo lá na sala, eu digo: e aí, Jesus, o que você tem para mim hoje? Aí Jesus diz: olha, eu tenho esse projeto para você. Está bem, volto já. Recebo o projeto, faço, volto. Deus, e agora? O que você quer? Os projetos que vêm do coração de Deus. Nem para orar eu sirvo, irmãos. Porque a gente pede tanta coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então a gente tem que se derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Eu quero depender de Ti. E quando o coração está correto, Deus se manifesta na nossa vida. Começa a nascer uma vontade. De repente você começa a se despertar por um lugar na morada nova que você nunca nem viu. De repente você vê uma pessoa diferente. De repente você vê uma oportunidade diferente. De repente você vê alguma coisa. Porque
toda obra de Deus, irmãos, começa na mudança do nosso olhar. A gente muda a maneira de ver quando a gente começa a andar com Jesus. Se hoje você vê a vida do mesmo jeito que você via há 5 anos atrás, você não está andando com Jesus, não. Porque se você estiver andando com Jesus, nós estamos constantemente mudando a maneira de ver as coisas. Nós estamos constantemente aprendendo coisas novas. Nós estamos constantemente expandindo essa vontade dele. Ai, Saulo, mas é porque a gente faz parte de uma igreja tradicional. Não tem problema. A tradição é uma coisa linda. Eu acho que não vejo problema nenhum em vocês fazerem o culto de vocês da maneira que já é feito, a liturgia, a oração, os hinos congregacionais. Mudar isso não vai trazer o reino de Deus. Não é isso. Você não entendeu. Pode deixar tudo bonitinho. Isso é lindo, é uma característica do nosso povo. Mas tem algo que vai além dessa tradição. É o coração, queridos. É o coração derramado na presença de Deus. Deus não vai mandar você agora vamos inverter. Você começou com a palavra, agora começa com o louvor. Não, coloca os hinos congregacionais lá no final do culto. Isso é modinha. Mas quando a gente quer, Senhor, é algo muito mais profundo. É dizer, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero que você, dirigente de congregação, você tem ali aquela congregação. Você sabia que a sua congregação, se tiver mais de 10 pessoas, ela é maior do que mais da metade das igrejas do mundo? A sua pequena congregação. E que se você decide, ao invés de se preocupar em fazer culto, mas começar a fazer discípulo, você já tem trabalho ali para 20 anos. Com esses 10 crentes. Está vendo como é mais fácil fazer culto do que fazer discípulo? Porque se eu vou fazer discípulos, com 10 pessoas eu já tenho trabalho para 20 anos. É por isso que o pastor Sóstenes não tem como discipular vocês todos. Mas a gente precisa discipular discipuladores. Precisa discipular pessoas que queiram discipular outras. Esse movimento não é um movimento de púlpito. É um movimento de chão. É um movimento de relacionamento. É um movimento que a gente chama de movimento horizontal. Ele tem que se expandir. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu primeiro fui discipulado. Depois foi que eu me converti. Eu passei 3 anos estudando com o filho do pastor. E nesses 3 anos ele tirou as minhas dúvidas. Ele investiu em mim, ele me ensinou um monte de coisa. Até que chegou um dia que eu disse para ele, então, eu quero aceitar Jesus. E aceitei Jesus, e entrei na igreja. Com 3 meses eu estava dando aula na escola dominical. Porque eu fui discipulado depois que eu me converti. Mas nós, os crentes, a gente é mais sabido do que Jesus. A gente primeiro quer converter para depois discipular. Jesus Cristo primeiro discipulou e os discípulos foram se convertendo ao longo do caminho. A gente precisa fazer discípulos antes de colocá-los aqui dentro da igreja. Deixa a conversão com o Espírito de Deus, porque o discipulado é a sua tarefa. Aí sabe como a gente faz? Igual aquele irmão, eu só vou se ele fizer primeiro. Eu só vou discipular se o Espírito de Deus converter primeiro. Está errado. Nós temos que discipular. E o que é esse discipulado? O discipulado é um tipo de relacionamento que traz propósito de Deus na vida da outra pessoa. É só isso. Discipulado é um tipo de relacionamento voltado pelo propósito. Então eu encontro a pessoa, eu tenho amigos em Portugal. Ainda não falei de Jesus para ele, mas estou discipulando. Ele nem sabe, mas estou discipulando. Como? Eu vou tentando discernir o propósito de Deus para a vida desses meus amigos. E começo ali como quem faz um tapete. Nó após nó, pouco a pouco. E eu não sei como que Deus vai fazer, mas estou ali.
isso glorifica a Deus. Mas você é tão voltado para a igreja que você quer lotar a igreja de gente e não chamar as pessoas para o reino. Uma coisa que também é muito forte que a gente precisa ter no nosso coração: a gente precisa voltar a olhar para as pessoas a partir de Gênesis 1 e não de Gênesis 3. Que as pessoas, elas não são os seus pecados. Por pior que seja o pecado de qualquer pessoa, ela ainda é imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa ter isso no olhar, não é nos lábios não, é no olhar. É você olhar para qualquer pecador e se identificar. Porque quando a gente se identifica, nosso coração se enche de graça. E as pessoas sentem. Elas se sentem abraçadas, acolhidas. Isso não é chamar pecado, dizendo que o pecado é certo, não. O pecado sempre vai ser pecado, sempre vai ser errado, sempre vai ser uma luta humana. Não é nesse sentido, mas é o olhar. Porque Jesus Cristo atraía os pecadores. Jesus não tinha problema com o pecador, tinha problema com os religiosos. E o seu ministério? Você consegue atrair mais pecadores ou religiosos? Se você atrai mais religiosos do que os pecadores, você se parece com Jesus em quê? A gente precisa servir essas pessoas que estão lá fora. Ser amigos de verdade. A gente quer multidão. As pessoas sabem que você está ali, entre aspas, pregando o evangelho só porque você quer uma oração para aumentar o número da igreja. As pessoas sabem quando a gente faz isso. Mas quando a gente se importa, às vezes leva 5 anos, a pessoa se converte. Eu não sei se é porque essa é a realidade em Portugal. As coisas são lentas. Mas quando acontece, acontece. São profundas, são genuínas. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas horas eu passei para ir lá da minha cidade para a Alemanha, para discipular uma família de portugueses. Aí vocês pensam assim, Saulo, como era o teu trabalho? O que é que você fazia? Eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era tomar um café. E a Fatinha fazia um café. Pastor Saulo, que bom que você chegou, esse aqui é o seu quarto, fique aí. E a gente sentado, conversando no café, começava a conversar e a compartilhar a vida. E ela fazia uma pergunta e eu respondia, eu fazia outra pergunta, ela respondia. Essa relação de discipulado. E a Fatinha começou a dar frutos em Portugal, na Alemanha. E começou a evangelizar a vizinha, e começou a chamar os alemães, e as coisas vão naturalmente. Mas nós, os crentes, nós somos espertos. Nós não confiamos nas coisas naturalmente. A gente quer o sobrenatural. Aí sabe o que é? Ao invés da gente fazer as coisas do jeito que tem que fazer, a gente faz tudo errado e depois ora para Deus operar o milagre. A gente pula do prédio e depois quer que Deus tire o chão lá de baixo. Isso não é bom. Existem aqui princípios. Esses princípios estão aqui por um propósito. Sabe o que significa a palavra princípio? Princípio é por onde a gente deve começar. Princípio é o princípio. Não se vive propósito sem os princípios de Deus. Então como que a gente vive os propósitos de Deus? Pelos princípios de Deus. Ou seja, é com a palavra que a gente começa. Porque princípio quer dizer começo, início. Então os princípios estão ali para eu começar. Então se os princípios, se a Bíblia diz para eu evangelizar, é por onde eu devo começar. Saulo, mas eu não sei qual é o meu propósito. Então comece com os princípios, porque os princípios estão escritos.
E à medida que você vai vivendo esses princípios, você vai discernindo o seu propósito. Propósito não é um download, chamada, vocação, não é uma coisa que a gente baixa, mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o Espírito de Deus, que a gente vai expandindo. E quanto mais princípios de Deus a gente abraça e encarna, sabe o que acontece? Aumenta no nosso coração o terreno do propósito de Deus. Então, quanto mais princípios, mais espaço há para o terreno, para Deus construir o seu propósito. Mas se a pessoa não tem princípio, ela não tem terreno. Como é que Deus pode construir uma casa se não há o terreno? Então, para que Deus construa a sua vontade na sua vida, nossa responsabilidade é viver os seus princípios, porque os princípios vão alargando o terreno. É o que a Bíblia chama de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não se veem, mas se esperam. Fé, quando a Bíblia fala de fundamento, a Bíblia está falando de alicerce. Agora, se não tem alicerce, como que Deus vai construir? Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus se não tem terreno, plataforma para Ele fazer a sua obra na sua vida. Saulo, eu estou desse jeito, por onde que eu começo? Comece pelos princípios. Mas eu não sei quais são os princípios. Então compra uma Bíblia e começa a ler a Bíblia com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traduz a Bíblia da maneira mais simples e aplica da maneira mais clara, mais direta. Mas se você for ler o que todo mundo fala, você corre no YouTube para ouvir 300 pregações, sabe o que você está dizendo? Sabe de uma coisa, Espírito Santo? Não, deixa eu ir aqui para o YouTube que é mais fácil. Você não vai descobrir a vontade de Deus e o propósito de Deus no YouTube. Você não vai descobrir a sua vocação no Google. Você faz isso com Deus, é relacionamento com Deus. E olha que eu não estou falando de religião não, eu estou falando de relacionamento mesmo, de sentar e tomar café com Deus, e se levantar com Deus, e estar no ônibus indo para a escola com Deus, e abrir a loja com Deus, e trabalhar com Deus, e fechar com Deus, e estar sentado assistindo o jornal com Deus. Um missionário, irmãos, ele aprende a viver com Deus, dependendo de Deus, porque isso é tudo que a gente tem. É o nosso patrimônio, a nossa herança é Deus. Então eu preciso, para mim é muito forte essa ideia da mão de Deus sobre a nossa vida, porque foi a mão, ou melhor, foi a nuvem e o fogo que direcionou o povo de Deus no deserto. Então, para nós nos tornarmos missionários, eu preciso abrir mão dos meus recursos pelos recursos de Deus. Mas nessa troca, não pense que isso é uma coisa simples e fácil. É um pulo que a gente dá. Mas que quando a gente tem um coração que depende de Deus, que é direcionado por Deus, que vê os milagres de Deus, a gente está mais seguro, a gente se sente melhor. Saulo, mas eu não tenho isso na minha vida. Então, se você não tem, você é um crente que não vive pela fé. E como é viver pela fé? Viver pela fé, para começo de história, você precisa saber qual o desafio que Deus tem para a sua vida. O desafio específico. Para que você dê passos de fé. Ora, se os teus planos e os teus projetos podem ser 100% realizados por você, isso não é a vontade de Deus. É a sua vontade.
Porque a vontade de Deus sempre é maior do que nós mesmos. Sempre é maior do que nós mesmos. Estava conversando ontem com o pastor Sóstenes. Deus ama um suspense. Deus nos coloca às vezes um frio na barriga. Não é fácil. Mas é mais fácil do que desobedecer. Se você acha que é difícil obedecer a Deus, experimente desobedecê-lo. A desobediência é 1000 vezes mais difícil. Então, quando nós lemos aqui que todas as nações virão e adorarão, e esses juízos vão ser manifestos, esse compromisso de manifestar esses juízos é nosso. Nós temos que trabalhar, irmãos, para que a missão seja algo que inclua toda a igreja. E aí tem aquela frase, acho que é bem comum: missões se faz com, né? A gente faz missões orando, ou contribuindo, ou indo. A frase estava perfeita, mas o diabo colocou o ou. Esse ou aí é do cão. Porque era um i, e nós colocamos um ou. Nós queremos fazer só uma coisa, enquanto Deus quer que a gente faça as 3. Então não é missões que você faz orando ou contribuindo. Missões você faz orando e contribuindo. Então quem vai também contribui. Quem contribui também ora. Quem ora também vai. Nós temos que fazer os 3. Não é só um. Pode até ser que uma dessas coisas seja mais forte na sua característica. Mas não é porque você dá uma oferta que você está isento de ir. Uma vez um irmão lá de Aracati disse: ai, Saulo, eu não tenho como ir para a África, mas toma esse dinheiro, vá no meu lugar. Eu disse: eu não vou no seu lugar, porque se eu for no seu lugar, quem é que vai no meu? Eu não tenho como ir no seu lugar. Se Deus chamou você, quem tem que ir é você. Eu vou no meu. Porque não existe esse negócio de substituir chamado. A gente tem que ouvir e obedecer. Lembra de Abraão? Sendo chamado, vírgula, obedeceu. É simples. Sendo chamado, obedeceu. Chamado e obediência. Está vendo por que a gente não gosta muito dessa pauta, desse assunto? Porque confronta. Mexe nas nossas bases. Está tudo tão bom, Saulo, está tudo tão bonitinho. Poxa, por que você traz essas palavras chatas? Eu disse: porque Deus tem algo muito maior para nós. E se você está conformado com isso, você pode perder o que Deus tem para as nossas vidas. 1 Pedro 2, 8, 9 diz assim: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Falando sobre esse povo. Mas aí Pedro fala agora para a igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real. Na prática, o que isso significa? Significa que toda a igreja, ela é formada por sacerdotes. Que quando a gente está lá fora, nas outras igrejas, ou até mesmo na igreja romana, a gente aprende que existe o sacerdócio e existe o laicado. Existe o padre e existem os leigos. Mas na Bíblia nós entendemos que existe um negócio chamado sacerdócio universal, de todo mundo. Todos os crentes em Jesus têm um papel sacerdotal perante a sua
cidade, a sua nação, a sua geração. É por isso que você precisa se vestir, não de alguém que assiste um culto, mas de um sacerdote. Pastor Sóstenes não é pastor da Assembleia de Deus, é pastor da cidade de Morada Nova. Nós não pastoreamos apenas os crentes, nós pastoreamos a cidade. Você não pastoreia apenas o seu grupo, você pastoreia os seus funcionários, os seus colegas de sala, os seus vizinhos. Porque somos sacerdotes. Temos aí uma multidão. A multidão que Jesus Cristo olha para essa multidão e o que é que ele diz? Se compadece delas. Por quê? Porque essa multidão era como ovelhas que não têm pastor. Isso doía no coração de Deus. Aí ele diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse versículo é um versículo muito simples da gente entender, mas ele é a única coisa, uma das poucas coisas que Jesus Cristo disse que é pouco na missão. Ele não vai dizer que é pouco dinheiro, pouca oportunidade, pouca obra, mas ele diz: são poucos trabalhadores. Se Jesus está dizendo que os trabalhadores são poucos, qual deve ser a nossa resposta? Nós temos que nos apresentar como trabalhadores para a seara. Ai, Saulo, mas o pastor não me dá oportunidade. É para a seara, não é para o púlpito. Não é para a igreja. Os crentes da igreja já têm pastor. Jesus Cristo está nos chamando para as ovelhas que não têm pastor. A igreja tem obreiros, mas a seara não tem trabalhadores. Você já parou para pensar que o tanto que Deus tem investido na sua vida? Primeira coisa, Ele investe vida em você. Você está vivo. Você está vivo. Mais de 550 mil pessoas não resistiram ao Covid. E nós estamos aqui respirando. Não sabemos nem se pegamos ou não. Talvez algum pegaram e não tiveram sintoma nenhum. Estamos aqui respirando. É porque você é especial, não. Mas isso tem que dar uma responsabilidade maior para nós. Uma gratidão maior. Senhor, poderíamos ter ido, mas o Senhor cuidou de nós e nós estamos aqui. Nos ajuda, Deus, a fazer a nossa vida valer a pena. Não deixa a gente gastar a nossa vida conosco mesmo, mas nós queremos gastá-la com algo superior a nós mesmos. Experimente passar 1 minuto sem respirar, 2 minutos, vê se você consegue. E Deus nos dá o fôlego. Dá tanto que a gente nem percebe. Isso dói no meu coração, irmãos, porque nós temos uma geração tão abençoada, mas tão desperdiçada, tão envaidecida, tão envaidecida. E isso nos impede de ver o que Deus quer fazer através de nós. Nós somos aquele monstrinho que entra no self-service, que enche o prato de comida, de arroz e feijão, macarrão, o prato vai escorrendo. A gente não tem critério do que significa ser abençoado. A gente não sabe degustar.
A gente não sabe aproveitar as oportunidades. Nós queremos mais. Nós não conseguimos transformar as coisas que a gente tem em memórias que são eternas, naquilo que traz realmente glória para Deus. Alguns de nós ainda está preso a ressentimentos, mágoas, de coisas que aconteceram 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você está parado, querendo processar o mundo espiritual, porque permitiu que determinada coisa acontecesse com você, enquanto que Deus queria que você já estivesse correndo. Você está magoado com pessoas, conosco mesmo. Gente magoa mesmo, gente é chato. Mas o propósito de Deus é superior a todas essas coisas. Eu amo a igreja de Deus. Eu tenho muito orgulho da igreja brasileira. Esses anos na Europa têm me ajudado a olhar para o Brasil de uma maneira diferente. Eu vejo o nosso povo, a gente veio, né? Nosso povo tão educado. Sorri para você, chama você pelo nome. Entrei no avião, a mulher disse: seja bem-vindo, senhor Saulo, ali é sua poltrona. Entro no avião na Europa, só volta a levar uma surra. Você não pode nem pedir uma água que você apanha. Nosso povo é um povo diferente. Nós somos bonitos, irmãos. Nós somos higiênicos. Vivemos num país continental, país que tem tudo. Vivemos num país tropical, um clima abençoado, que a gente reclama desse calor, né? É cultural a gente reclamar, a gente está sempre reclamando. Mas depois que eu vi os europeus colocando ar-condicionado no 35 para sentir calor, eu disse: meu Deus, eu tenho isso o ano todo no Brasil. Vamos para uma sorveteria no Brasil, tem 50, 100, 150 sabores. A Europa conhece 10, 12. Nós temos um país com 144 línguas diferentes. Um país. 144 línguas diferentes. Temos uma igreja forte, um povo disposto. Talvez você esteja acostumado a olhar só para os seus pecados, mas você não tem visto ainda o que o Espírito de Deus tem depositado em nós como igreja. O brasileiro, ele vai para o Iraque, ele faz uma festa, vai para Guiné-Bissau, faz uma festa, vai para qualquer lugar, faz uma festa, porque nós amamos as nações, amamos o que é diferente. Aí você acha que um povo desse, quando Deus começar a se mover e a gente se levantar para ir para as nações, Deus vai lá em cima: ei, vão com calma que está muito caro, vamos fazer algumas economias. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso, porque Deus quer liberar a sua bênção. Mas por que Ele não libera? Porque não tem terreno. Nós não apostamos nos princípios, nós apostamos nas gambiarras. E existem as gambiarras de oração. Muitas das nossas orações são gambiarras espirituais, que a gente quer dar um jeito naquilo que não tem jeito. Porque a gente não quer obedecer os princípios, a gente quer que depois Deus conserte. Não dá, no mundo espiritual não tem como fazer gambiarra, ou é ou não é. Então nós precisamos nos arrepender disso, porque falta muito pouco para o mundo ver a beleza que nós temos aqui como povo. As trevas estão com muito medo do Brasil, estão querendo nos paralisar. Estão querendo nos paralisar com ideologias. As ideologias estão querendo acimentar os nossos pés, substituir a verdade. E nós, os crentes, ficamos como ovelha, para um lado e para o outro, bobinhos. Por quê? Porque não fizemos o dever de casa de estudar a verdade como verdade. Não fizemos o dever de casa de fazer discípulos. Temos um monte de crente que sabe o que é culto, mas se tirar o culto, o povo se desvia. Isso é falta de dever de casa. E aí depois a gente está orando para passar de ano. Não passa. Saulo, Deus precisa levantar pessoas, precisa levantar líderes. Não, Deus precisa levantar você.
Deus não precisa levantar, Deus precisa levantar você. Se você ficar de pé, e a pessoa que está do seu lado ficar de pé, e o seu vizinho ficar de pé, e a gente for ficando de pé, nós teremos uma nação de pé. Mas os nossos pés precisam se acostumar a pisar na rocha. O problema é que estamos apegados às casas que construímos na areia. Abra mão da sua casa na areia. Não, Saulo, mas está aqui, está de pé, não tem chuva, não tem nada. Abra mão, construa a sua casa na rocha. E a rocha é a vontade de Deus. Queridos, eu não acredito, eu não acho que nós estamos vivendo um tempo de igrejas com missionários. Gente, é fácil ter uma igreja que tem um missionário. Esse é o tempo da igreja ser missionária. Não é a igreja que apoia uma pessoa que está em outro lugar. É uma igreja em que nós apoiamos uma pessoa que está lá, mas nós não abrimos mão do nosso chamado como igreja. A gente não lê, a gente não estuda, a gente não investiga, está aí. As ideologias estão impregnadas em todas as áreas. Na mídia, na educação, na família, no governo, na economia. E nós estamos acuados dentro da igreja, pedindo para Jesus voltar, e Jesus não volta. Por quê? Porque nós precisamos fazer o dever de casa de evangelizar com o evangelho do reino. A gente não pode ver uma coisa fora do lugar, que a gente já está acendendo, preparando os fogos para a volta de Jesus, para o Apocalipse. O Apocalipse agora, como o pastor falou, está na moda. Mas muito Apocalipse é sinal de pouco evangelho. Muito Apocalipse é sinal de pouco evangelho. Porque nós queremos ser doutores na segunda volta de Jesus, quando nós não entendemos nem a primeira vinda dele. A gente quer calcular até o dia, a hora e o segundo que Jesus vai voltar, sem a gente ter entendido nem por que ele veio a primeira vez. E a gente se comporta como aquele menino ruim, que não quer fazer a tarefa, mas não vê a hora de tocar o sino para se livrar da tarefa. O que é que a Bíblia nos orienta? Ocupai-vos até que ele volte. Deixa a volta com ele. Se preocupe com a vontade dele agora, aqui. Seja a resposta. Porque se você está em Jesus, você não está preocupado com o Apocalipse, não. Você está seguro na vontade de Deus. Apocalipse não é um livro para dizer quando Jesus vai voltar. Apocalipse é um livro de encorajamento para a igreja que era perseguida. Por isso que tinha aquele significado. O significado que nós estamos indo para essa linda e grande festa. Mas você tem uma responsabilidade como igreja, de ser representante, embaixador de Jesus Cristo nessa terra, com a sua vida. Eu sinceramente eu não sei mais o que dizer para ajudar-nos a compreender de que Deus quer usar a sua vida, de que Deus está chamando você, de que Deus quer envolver você nos seus propósitos, na família, na igreja, no trabalho, por onde quer que você vá. Se tem uma coisa que não cabe mais para você, é você ser um telespectador. A volta de Jesus não vai passar na televisão. O reino de Deus também não vai passar na televisão. O reino de Deus precisa ser expandido. Deus quer usar você. Talvez você olhe, Saulo, eu sou uma senhora, eu não tenho como ir para canto nenhum. Você vai aprender a fazer bolo. E quando você for fazer aquele bolo, você vai fazer um bolo em forma de culto a Deus.
E você vai fazer o bolo, e você vai orar, e você vai ministrar palavras de vida. Depois você vai pegar aquele bolo e dar de presente para uma amiga. E você vai deixar os efeitos de Deus ocorrerem na vida daquela pessoa. Uma discípula de Jesus disfarçada de uma pessoa que faz bolo. Um discípulo de Jesus disfarçado de estudante. Um discípulo de Jesus disfarçado de professor. Um discípulo de Jesus disfarçado de médico. Discípulo de Jesus disfarçado de empresário. Mas antes de qualquer coisa que você seja, entenda que você precisa ser um discípulo de Jesus. Isso faz diferença. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos ouvir essa canção que o grupo de louvor vai ministrar agora. E enquanto isso, pastor Sóstenes me deu aqui uma pequena direção, mas eu também já tinha sentido, não é? Eu queria fazer uma oração pelos dirigentes, mas depois do louvor, tá? Depois do louvor eu queria chamar vocês aqui à frente para nós orarmos com você. Não é por você, com você. Amém? Porque eu sei que vocês têm carregado aí, alguns têm carregado uma cruz, outros não têm carregado nada, mas Deus está nos chamando de uma forma especial. Então deixa. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tá, convidar os dirigentes para vir aqui à frente, por favor. Nós temos, queridos, a gente sabe que não é fácil o trabalho que vocês desempenham, e é um trabalho muito nobre, não é? Mas também é muito fácil ao longo dessa caminhada a gente começar a colocar cargas nas nossas costas que não nos pertencem. E quando o pastor me falou isso, eu fui ali para o meu canto e Deus falou assim: pergunta para eles, primeira vez que Deus falou com você e que chamou você para você assumir uma congregação ou ser dirigente, o que é que você tinha no seu coração? Primeira vez que surgiu no seu coração a ideia ou o convite de você se tornar um dirigente numa congregação, o que é que tinha nesse coração? É esse coração que Deus quer que você preserve. Você acreditava mais, você se esforçava mais, você apostava mais, você servia mais, você amava mais, por causa do coração que você tinha naquela época. E Deus está chamando você. A Bíblia diz que Deus vai levantar pastores que pastoreiam segundo o coração dele.
Talvez você pense, mas dá tanto trabalho, Saulo. Dá trabalho mesmo, né? Não é fácil não. Mas vocês são gigantes em Deus. Tem coisas para mudar? Nós temos, a gente sabe. Mas Deus começa uma coisinha de cada vez. Se você não parar, mais cedo do que você imagina, você vai estar fazendo coisas incríveis para Deus, porque foi para isso que Deus te chamou. Jesus Cristo diz que Ele nos chamou para obras maiores do que a que Ele fez, para que nós possamos nos maravilhar nele. Teu chamado não é para ser um peso, não é para ser preocupação, não é uma despesa. Ele te chamou para que você pudesse se maravilhar nele. Não troque isso pelos relacionamentos, pelas pessoas que caluniam, pelos crentes trabalhosos, pela carne dura que a gente encontra. Não troque isso não, porque é maravilhar o coração de Deus, e Deus quer maravilhar o seu coração. Você sabia que Deus pode usar a sua congregação para alcançar nações? Você não sabe o que tem ali. Você olha para as pessoas, Saulo, mas são pessoas do interior. Com licença da palavra, são pessoas do mato. Queridos, eu só trabalho com gente do mato. Eu amo as pessoas do mato. Eu trabalho com 350 pastores do mato na África. E Deus está construindo, levantando as nações africanas a partir do mato. Por causa da presença de Deus. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Deus, nesse momento. A gente não quer, Deus, dizer palavras bonitas para Ti. Mas nós queremos, Deus, esses homens estão gritando por socorro. Porque só o Senhor conhece as suas lutas. E esse coração, Pai, que está sozinho, que se sente isolado, abandonado, esquecido, ele é visto pelos teus olhos. O Senhor o vê. Portanto, não seja injusto com Deus. Que essa obra não é sua, essa obra é dele. Você muitas vezes diz que está sozinho, mas Deus está do seu lado dizendo: você não me vê? Você não está vendo que eu estou com você? Quem que você queria? Será que eu não sou suficiente? Porventura te faltou alguma coisa? Deus quer abrir o seu coração, encher o seu coração de um negócio chamado satisfação no reino. Não é o que você tem, mas é o significado que a sua vida, que a sua semente lançada à terra tem, eterno. Você ainda está muito voltado para o que as pessoas pensam, para que os homens aprovam ou não, mas Deus está te chamando para compartilhar com seu coração algo que vem direto do céu para cada um de vocês. Você precisa sair da recepção e ir para a sala de Deus e ter coragem de receber os projetos de Deus para a terra que Ele te colocou. Ai, Saulo, mas os meus projetos são audaciosos.
Mas Deus pode fazer coisas grandes. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão, Deus, sobre os teus filhos, Pai. Levanta esses homens em ti, Deus. Que a principal unção deles não venha ser o tanto de pessoas que tem na congregação. Porque até isso, Deus, muitas vezes nós comparamos. Fulano tem mais gente do que a minha igreja. Que isso acabe por aqui, Pai. Mas que a gente venha se alegrar com as pessoas que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem nos dado. Que a gente venha celebrar o que você celebra, amar o que você ama, Deus. Para que a gente se pareça contigo e não com o nosso inimigo. Por isso, Deus, levanta os teus filhos, Pai. O Senhor quer liberar uma unção de frutificação. Mas essa unção de frutificação requer um trabalho de agricultor no solo, de agricultor nas raízes. E você como dirigente, você só tem que ter duas preocupações: alimentar o solo e proteger o solo do mal. Alimentar o solo com a verdade e tirar do solo as mentiras. E você vai ver que naturalmente a sua igreja, a sua congregação, o lugar que Deus te colocou, as raízes vão começar a crescer. No início você não vai ver, você vai pensar que não está acontecendo nada, mas é como as batatas que crescem embaixo da terra. Chega um momento que você começa a tirar a terra e você vê as raízes crescidas e os frutos vão começar a aparecer. Senhor, obrigado, Deus, pela vida desses homens, Pai. Esses homens têm talvez muito mais recursos do que todos os teus discípulos. E os teus discípulos, Deus, conseguiram mudar o mundo. Por que o Senhor não pode nos usar? Eu oro, Deus, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos encoraje, para que a gente não perca de vista o Senhor Jesus. Não é do meu jeito, Senhor, é do teu jeito. Não é para eu aparecer, Deus, mas é para o Senhor aparecer. Não é a minha congregação, é o teu povo. E eu, Deus, não quero outra coisa a não ser o teu abraço, a não ser encostar minha cabeça no teu peito e sentir, Deus, o teu coração que diz: muito bem, filho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo chamado dos meus irmãos, porque o Senhor vai fazer coisas grandes e a honra será tua e a glória será tua. Não será minha, não será da igreja, não será dele, será tua. Porque a gente vai olhar e vai dizer: nossa, não esperava. Como, Deus, você é fiel. Como que você é bom. Foi Deus que fez. Eu não tenho como, eu não tenho condição de fazer isso. Foi Deus que fez. E o nosso coração, Deus, vai estar jubiloso por aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.